Hoje é dia de gritar é campeão em vários estádios do Brasil. São as finais dos campeonatos estaduais. No Rio, Vasco e Botafogo. Em Minas, Atlético e Caldense. No Rio Grande do Sul tem o Grenal, gente. E todos uma coisa em comum: a preparação cuidadosa para controlar os nervos. O verde é bem mais do que a cor da esperança. É a cor da surpresa. Esta aí vem de Poços de Caldas, no sul de Minas Gerais. É da Caldense! A Caldense é o time sensação do Brasil neste primeiro semestre. Primeira colocada na fase de classificação do Campeonato Mineiro, sem perder um jogo sequer. A Caldense está na final do Campeonato Mineiro 2015. Com uma zaga que não sofre gols há 8 partidas. A última no Mineirão, contra o Atlético, no primeiro jogo da final. É uma final inédita. Atlético contra Caldense, capital contra interior. Apesar da pressão da torcida, a Caldense segurou o 0 a 0. Engraçado que o Atlético sempre reverte as situações que precisa. E agora não é diferente, né? Mas deixar bem claro que às vezes não vai acontecer um resultado bem positivo para a gente. Pela história, pela tradição, pelos bons jogadores, investimento, torcida junto, uma série de situações que faz com que o Atlético seja favorito, mas o técnico Léo Condé tem bons motivos para acreditar no segundo título mineiro da história da Caldense. Para começar, o time vai jogar por um empate na decisão de hoje. E o futebol mineiro costuma tratar as zebras com muito carinho, principalmente as zebras verdes. Há 10 anos, o Ipatinga assombrou um gigante mineiro. Vitória por 2 a 1 sobre o Cruzeiro dentro de um Mineirão todo azul. Um marco contra o complexo de inferioridade no futebol. Você trabalha com isso, elevando a autoestima do grupo, mostrando os números da equipe dentro da competição. Nós tínhamos muitos jogadores que estavam sendo indicados para serem os melhores jogadores da posição dentro do Campeonato Mineiro. Então a gente trabalhou nessa final mais esses lados, esses aspectos positivos. Primeira coisa, duas equipes que chegam à final, elas chegaram à final. Elas vão decidir quem fica. Ou seja, não tem inferior, porque no aspecto técnico, tático, físico, psicológico, elas foram colocadas à prova. E chegaram. O René Simões, o Doriva, participaram juntos de um curso da psicóloga Suzy Fleury em dezembro. O tema estudado não tinha nada a ver com as teorias freudianas e outros clássicos da psicologia. Os treinadores trabalharam questões do esporte, num método conhecido como coaching. Na tradução para o português, treinamento. Ela fez esse de coaching de inteligência emocional, né? É a capacidade que você tem de usar o seu talento sob enorme pressão, como você direciona isso. Muitas coisas que ela falou, automaticamente a gente usa no futebol, né? Manter o atleta focado, um equilíbrio bom, para não entrar em confusão. O resultado não demorou a aparecer. Em 4 meses, René montou um elenco imune aos traumas recentes do Botafogo, como o rebaixamento para a Série B do Brasileiro e a crise financeira. Já Doriva precisou enfrentar a desconfiança com o primeiro trabalho dele num time grande e o jejum de títulos do Vasco, que já dura 4 anos. Doutora Suzy está orgulhosa dos alunos professores. O perfil do René, que é mais comunicativo, mais extrovertido, ele vai tender a parecer que está participando mais. Porém, um perfil mais introvertido e menos comunicativo, ele às vezes participa mais e com mais detalhes. O Vasco chega à final de hoje com vantagem técnica e psicológica. O gol de Rafael Silva aos 47 minutos do segundo tempo, no domingo passado, tirou do Botafogo o direito de jogar pelo empate. O time de René Simões vai precisar de muita disposição e equilíbrio para reverter esse quadro. No Sul, o Internacional terminou a primeira fase do Campeonato Gaúcho na liderança e ficou com a vantagem de decidir no Beira-Rio. O primeiro jogo da final, na Arena Grêmio, terminou 0 a 0. Normal que estamos um pouco nervosos ou ficamos com ansiedade. O Grêmio tem mais motivos para ficar nervoso. Já são 4 anos sem um título estadual. Todos esses campeonatos vencidos pelo Inter.
Um cenário intolerável para os torcedores gremistas, que lembra os anos 70, quando o Colorado ganhou 8 gauchões seguidos. Uma seca interrompida em 1977, com um gol de André Catimba, em uma das comemorações mais desastradas de todos os tempos. Ignorar o retrospecto negativo é o primeiro passo para mudar o rumo da história. Nesse aspecto de não ganhar campeonato, eu não falei com ninguém ainda. Lá dentro o que influencia mesmo é a determinação, a qualidade do atleta, a forma como joga o grupo, e aí que vem a diferença para uma vitória. A maré de azar pode virar em pouco tempo. São 90 minutos para manter a concentração e não olhar para trás, pois o risco de tomar um drible dos próprios pensamentos existe.